De volta ao programa Mulher.com, agora tem uma pergunta para o nosso público. Vocês já ouviram falar da síndrome da classe econômica? A síndrome da classe econômica, turminha, é a dificuldade de movimentação durante viagens de carro, de ônibus, de avião. E você sabia que essa síndrome ela pode desencadear a trombose? A gente quer aproveitar esse período que muitas pessoas acabam agora, né, para aproveitar esse feriado prolongado de Ano Novo. Janeiro é o mês de férias escolares, muitos pais aproveitam para também fazer um passeio, uma viagem com os filhos, com toda a família. E a gente quer orientar você como viajar de uma maneira mais confortável. E o que a gente pode fazer, de repente, numa situação de aperto, né? Muita gente, de repente, no ônibus, carro lotado ou avião. Às vezes a poltrona, a distância não é muito legal, você fica lá apertadinha. E a gente tem algumas dicas muito simples e que vão te ajudar bastante. Hoje participando conosco ao vivo, Dr. Silvio Prudêncio. Ele é angiologista, cirurgião vascular. Dr. Silvio, muito obrigada pela gentileza da participação. Prazer tê-lo conosco. É um prazer, Tatiane, vir. É um prazer ser útil também à sua audiência. Doutor, fala um pouquinho para a gente mais sobre essa síndrome da classe econômica. De fato, a falta de movimentação, ela pode trazer problemas sérios para o nosso corpo? Sim. Esse nome, inclusive, acabou sendo adotado depois de muitas pesquisas que identificaram que entre as diversas causas de trombose venosa, inclusive com consequências graves, um grupo de risco era justamente os viajantes de qualquer meio de transporte, mas principalmente os que obrigassem a ficar confinado por muitas horas. Acima de 2 horas, esse risco de ocorrência já aumenta 3 vezes daquele risco que seria o normal para qualquer pessoa no cotidiano. Bem significativo. Bem significativo. Se você imaginar, em 2012, no mundo todo, detectou-se 500 mortes por trombose venosa durante voo. Mas essa estatística é complicada, porque a estatística, a coleta de dados, você faz em cima do viajante, mas aquele viajante que não teve o quadro ainda nos domínios dos ambientes de viagem, ele não é computado. Então ele saiu do aeroporto, ele passou mal no hotel, ele passou mal na casa do familiar, no seu destino turístico ou não, não é detectado. Então você pode imaginar, pode dobrar esse número em 2012. Doutor, então não são 500, são muito mais, né? Pode ser muito maior esse número, Isso. né? Para a gente entender melhor, o que acontece com o nosso organismo, com o nosso sangue, o que é a trombose? Bom, a condição propícia que o voo ou outro meio de transporte ou outro confinamento impõe é justamente a diminuição de uma estrutura que muitos de nós, às vezes, não temos noção de que ela é muito importante. É o uso da musculatura de panturrilha ou barriga de perna e a planta do pé no seu movimento de passo. Bom, antigamente nós comparávamos com mata-borrão. Hoje a gente fala mata-borrão para os pacientes mais jovens, elas não sabem o que é. Mas, enfim, aquele passo flexionado com o pé que movimenta. Isto é uma estrutura que se dá o nome de segundo coração ou coração venoso. O uso disso é muito importante no retorno do sangue venoso, porque nós temos um coração que faz o bombeamento arterial, mas da periferia para centro, de volta para o coração, você não tem um segundo coração. A musculatura da periferia que faz esse papel. Na verdade, o fato da gente caminhar ajuda a isso. trazer esse sangue que está nessa região do pé, das pernas para cima. Exatamente. Se você abolir esse mecanismo, você então tem o que nós chamamos de estase, um congestionamento, um represamento de sangue venoso. E sangue parado começa a desencadear toda uma cadeia de reações que pode implicar em formação de coágulo. Geralmente as pessoas que têm varizes, né, doutora, acaba se preocupando bastante com a trombose, que acaba sendo, em alguns casos, aí uma consequência. E a gente também vê alguns casos da trombose, de repente, naquelas pessoas que precisam, por algum motivo, ficar muito tempo acamadas, né, ou em hospitais, internadas. Sim. Até muitas acabam tendo esse processo de fisioterapia, sim, esses movimentos com as pernas, para estimular essa circulação. Sim. E, de repente, numa viagem, doutor, o que a gente pode fazer? De repente, algum movimento, não sei levantar. Você comentou algo importante. Então, a partir de 2 horas de viagens, né, viagens que têm um tempo maior que esse, aumenta 3 vezes o risco dessa pessoa desenvolver a trombose. Mas, de repente, eu vou fazer um voo internacional, né, de 5, 6, às vezes 10, 12, 15 horas, ou vou para um outro estado, vou aproveitar agora esse feriado de Ano Novo, vou visitar um parente.
e pego o trânsito, Sim. congestionamento, e vou ficar dentro do carro, dentro de um Sim. ônibus. O que eu posso fazer, doutor, nesses casos? Qual que é a minha alternativa? Tatiane, acho que todos os passageiros de qualquer tipo de meio de transporte, se pensarem de forma simples, ele já começa a acertar. Se ele lembrar que existe essa possibilidade de ocorrência de trombose e ele entender que movimentação é o grande antídoto, então muitas coisas que ele adote para aumentar a movimentação durante a viagem, ele mesmo às vezes leigamente, digamos assim, com conhecimento popular, ele já começa a fugir do risco. Mas vamos lá, organizando isso. Sem dúvida, dentro do possível, seriam movimentações durante o voo. Ser possível aproveitar alguns intervalinhos e andar pelo corredor, ou quando é um veículo que permite paradas, não fica dentro do veículo dormindo porque todo mundo saiu para movimentar. Descer nessa parada. Isso, exatamente. Viagens muito longas terrestres também implicam nesse risco. Ou então não é possível, está confinado, criar movimentos na onde está, ali mesmo onde está sentado. Que tipo então, de movimento? Olha, você sabe que um dos mais, assim, o melhor exemplo é imitar a antiga pedalzinho de máquina de costura. Aquele movimento de quem pedalava simples. a máquina de costura, simples. Que aquele, Você pode aproveitar o próprio apoio do banco dianteiro a você, para apoiar e pedalar. Gente, muito simples, lembra desse movimento? Quem tem as máquinas de costuras, né? Já não Com existem certeza mais, nossas né? vovós vão tirar de letra, mas ó, Sem sim, dúvida. esse movimento aqui é o suficiente. Isso, Mas aí, por exatamente. mínimo, durante quanto tempo, doutor? Não, algumas vezes a intervalos de uma hora. Repita o que você um faça pouquinho isso de 5 uma hora. minutos, exatamente. E esse dá para fazer mesmo bem apertadinho, Exatamente, né, doutor? porque o que acontece? Nós também já nos vimos, mesmo nós que conhecemos essas coisas todas, às vezes já nos vimos dentro de um voo noturno, 12 horas, 2 passageiros ao seu lado que são estranhos, não são seus familiares, e como você vai pedir para descer, andar durante o voo, às vezes isso é impossível. Então, essas saídas, essas outras maneiras de vencer a imobilidade são muito importantes. Doutor, é verdade que uma massagem simples Sim. mesmo também acaba resolvendo nessa região da panturrilha? Você pode somar isso, então, que nós estamos falando. Além do movimento dos pés, massagens periódicas Tem algum na panturrilha. movimento que seja mais correto, digamos assim? Não, não existe. Só de você manusear a panturrilha já é bom. Mas se você fizer no sentido ascendente, de baixo para cima, você está fazendo o ótimo, né? Agora, é imprescindível que se conheça a necessidade do uso de meias elásticas durante qualquer voo, qualquer viagem. Independente da idade da pessoa? Independente da idade, e aí vem uma armadilha séria no que nós estamos conversando. Como você citou agora há pouco, com toda razão, quem tem varizes já tem uma preocupação maior. Quem tem inchaço de perna, normalmente já procurou um angiologista, tem alguma orientação. Quem não tem aparentemente nenhum risco, este é o pior. Ele tem a vida saudável, ele é esportista, ele faz tudo que deve para ter uma boa saúde, esse indivíduo tem riscos. Nós temos inclusive amigos médicos, jogadores de basquete, que chegando no destino para um congresso médico teve embolia pulmonar no voo, a partir de uma trombose de perna.